Sobre isso que nós conversamos agora com o economista Roberto Luiz Trosser, ele que vai explicar os reflexos, né, dessas eleições regionais argentinas no desdobramento, né, dessa política econômica de Javier Milei. Meu querido, muito bom dia para vocês, mais nada, bem-vindo aqui à nossa programação, Roberto. Bom dia, Débora. É, Roberto, vamos bom, lá, né, para a gente entender um pouco, né, dos impactos disso, o que pode significar então, né? A gente teve essa derrota lá na província de Buenos Aires e uma forte reação dos mercados na segunda-feira, que mostramos ainda há pouco aqui, com o Merval despencando mais de 13%, o peso caindo bastante. Na sua visão, né, quais as principais consequências desse resultado eleitoral para a estabilidade financeira da Argentina? eu vejo dois cenários, né? Um cenário é se Milei corrige os erros, né? Ou corrige parcialmente os erros. Eu nomearia, primeiro erro é com a velocidade do ajuste. Você está fazendo o ajuste muito acelerado, assim, um pouquinho dogmático demais, e isso é ruim, né? Assim, você precisa, existe um tempo para a economia reagir a estímulos, e ele não está respeitando muitos sistemas. Então, essa pressão. Então, tirar o pé do acelerador um pouquinho seria uma estratégia, e seria um ponto. O segundo ponto tem um princípio básico em medicina que você tem que olhar mais para o paciente que para a doença. Ele está querendo curar a doença, acabar com a inflação, o déficit público, coisas meritórias, mas tem que ver que impacto que isso tem na Argentina, no curto, no médio e no longo prazo. Ele está olhando pouco para isso. A primeira coisa, ele trabalhar um pouquinho mais com a sociedade. Quer dizer, o dia que ele assumiu o poder, ele fez um discurso de costas para o Congresso, mostrando, ó, eu não preciso de vocês. Cada 2 por 3 ele vai na televisão e xinga as pessoas, né? É assim, usa até palavrões assim que eu não conseguiria repetir aqui com você. Isso é outro problema. O quarto problema é ele não consegue ter uma equipe muito grande, quer dizer, como tem rotatividade alta, quer dizer, as pessoas já têm medo de trabalhar com ele. Uhum. Então, eu diria, se ele fizesse esses ajustes, mudasse um pouquinho a personalidade, a gente podia ter um resultado melhor. Se ele insistir em mais do mesmo, assim, ser dogmático, ser dono da verdade, sou eu e minha irmã, e o resto é resto, sabe? Vai ser a frustração de um projeto de mudança. A Argentina faz 70 anos que vive crise, boom, crise, boom. Esse ano as reformas perderam fôlego. Né? A Argentina vai crescer 5%, mas já não está com aquele vigor que estava antes. Quer dizer, o emprego, o investimento demora um tempo depois de ajustes. Então, se ele não mudar, a gente vai ter mais um projeto de Argentina grande frustrado. Ele tem que mudar e tem que mudar urgente. Roberto, você trouxe um ponto importante aí sobre essa questão do posicionamento do presidente Javier Milei, inclusive em relação a estar ali aliado realmente à sua irmã e o envolvimento da irmã de Javier Milei. Eu quero entender se, do teu ponto de vista, pode ter esse envolvimento dela em questões, né, de corrupção, se isso pode ter, de alguma forma, influenciado nesse resultado, né, nessa diferença, inclusive, que houve agora de 13 pontos percentuais, né, do partido de Javier Milei ficando atrás da oposição em Buenos Aires. Houve uma influência, de alguma forma, em relação a isso ou não? Você acredita que isso não seria o suficiente para representar essa diferença percentual dessa perda eleitoral? Não dá para saber exato, mas teve uma influência. Você teve não só a diferença de votos, como você teve uma abstenção. Diz que o voto que mais se absteve foi o voto a favor de Milei. Então, em parte disso se deve a essas denúncias de corrupção. Já são as segundas denúncias. Você teve aquele caso Libra em fevereiro desse ano. Então, isso tira apoio incondicional de muitos eleitores. Isso teve uma influência, sim. Corrupção, infelizmente, no Brasil, na Argentina, não é uma coisa tão importante como é em outros países, mas é triste que seja endêmica nos nossos países, é muito triste.
De fato. Bom, tem se falado muito que isso seria uma antecipação, né? Ou seja, essa derrota agora em Buenos Aires, na província de Buenos Aires, seria uma antecipação realmente do que vem pela frente nas eleições legislativas vindouras. O senhor concorda com isso? Por que isso representaria? Dá para a gente considerar que essa diferença que a gente teve ali de votos pode ser realmente um termômetro para essas eleições legislativas, né, vindouras? Isso pode impactar de alguma forma, então, nessas políticas de Javier Milei? Pode, sim, pode impactar muito. Quer dizer, o que acontece? Quando você tem apoio político, você consegue implantar mais coisas, que foi o começo do governo Milei, que ele conseguiu implantar muitas coisas. À medida que o poder político começa a enfraquecer, o poder de fazer mudanças também. Então, se ele quer levar o projeto adiante, ou ele se ajusta, faz alguns ajustes na política econômica, faz alguns ajustes na maneira de se comunicar, faz alguns ajustes na maneira de fazer campanha. Um outro erro que ele fez, uma campanha que era sobre questões locais, ele fez a campanha olhando para a questão nacional. Isso também foi outro erro. Quer dizer, tem erros, os erros são possíveis de corrigir, vai conseguir reverter o quadro se ele mudar. Roberto, além do custo político, né, de se colocar se colocar para valer essas medidas que ele precisa, né, toda essa reforma econômica que ele tem feito, ainda tem o custo realmente disso que ele precisa, né, ou seja, da atração de capital de investidores para conseguir executar boa parte ali da sua agenda econômica. Mas a gente teve uma resposta muito clara ontem do mercado, dos investidores totalmente ali com aversão a esse resultado do que ocorreu por lá, automaticamente já trazendo um afastamento desses investidores e uma percepção de maior risco em relação à Argentina. Se de um lado a gente tem a dificuldade política, do outro lado, você ainda vê viabilidade financeira, ou seja, de investimentos para que Javier Milei continue com a sua agenda econômica na Argentina? Sim, obviamente que foi um choque, investimentos, quer dizer, imagina, você consegue fazer todas as reformas que você queira assim, em um instante, pá, você faz. Do momento que você faz as reformas, até o momento que as pessoas dizem, opa, vou investir, demora um tempo. Depois que decidem investir, escolhem os projetos amadurecem, depois começam a gerar resultados, passa muito tempo. Quer dizer, essa é uma grande falha, às vezes, em algumas reformas, o crescimento demora para vir depois. Então, se ele não fizer isso, não vai. Segundo, ele tem um ponto fraco na política econômica, que é o dólar. O dólar derrubou o Cavalo, derrubou o Macri, derrubou o Rodrigaço. Na Argentina, o dólar funciona como uma moeda, quer dizer, os argentinos, de maneira geral, só pensam em dólar, fazem contas em dólar. Essa desvalorização do peso tão forte está gerando também um déficit em conta corrente. Então, ele tem que mexer no dólar para poder passar esse tempo entre fazer as reformas e os investimentos chegarem. Se ele insiste, por exemplo, nesse teto de 1.400, ele deveria fazer gradualizar um pouquinho mais, não sei se existe essa palavra, gradualizar, um pouquinho mais a transição, sabe? Um dólar um pouquinho mais desvalorizado, controlando numa banca, tudo, e um pouquinho mais de inflação para gradativamente mostrar que está na direção certa e atrair os investimentos. Mas, senão, ele vai morrer na curva. Por quê? Porque se você tem um déficit em conta corrente, é insustentável. Foi o que aconteceu aqui em 98, 99, né? Foi o que aconteceu. Quer dizer, o câmbio derruba governos, o câmbio derruba a economia. E aí, em vez de ir para 1.450, como foi ontem, vai para 2.500, 3. Então, eu acho que câmbio é o que vai ajudar ele a transição, de fazer as reformas, os investimentos chegarem e os investimentos virarem PIB.
E só para poder a gente amarrar aqui a nossa conversa, Roberto, existe na história ali, política da Argentina alguma referência em relação a presidentes que tenham passado por uma derrota como essa na província de Buenos Aires, mas depois tenha conseguido reverter essa situação? A gente pode trazer alguma referência como isso na história, né, da política argentina? Não consigo pensar agora, mas mudanças em política econômica se tem. O próprio em política na Argentina você tem muitas, assim, é uma montanha-russa a política argentina. O próprio Milei é um exemplo disso. Ele, de um ilustre desconhecido, deu uma varrida em todos os outros partidos. Ele é inteligente, tem capacidade de fazer isso. Agora, tem que ser menos dogmático e, como eu falei antes, olhar mais para o paciente e menos para a doença. Ele está olhando muito para curar a doença e esquecer o paciente. Tem até uma piadinha que diz que a operação foi um sucesso. O paciente morreu, mas isso é o detalhe, né? E a gente corre esse risco. Muito obrigada. Então, quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Conversamos com o Roberto Luiz Stroessner, ele que é economista. Muito obrigado, bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, Débora. Bom dia para você.